CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, nessa quarta-feira, estudando o Livro dos Espíritos, tema a tema, né? E hoje nós vamos estudar as questões 757 a 759, duelos. E o irmão que nos trará o ensino da noite de hoje é o nosso querido Éder Andrade. Então, como fazemos sempre, vamos fazer uma prece rápida e vamos começar o nosso estudo. Vamos fechar nossos olhos para facilitar a concentração e, se possível, como falamos sempre, mantenha um copo com água próximo para que a espiritualidade fluidifique e, conforme a necessidade de cada um, seja colocado nesta água um bálsamo, né? Um refazimento físico ou espiritual, dependendo da necessidade. Então, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais, mais uma vez nessa noite, estudando a nossa querida doutrina espírita. Pedimos que a espiritualidade, que o benfeitor amigo da nossa casa, bem como o mentor espiritual do nosso querido companheiro Éder, que nós sejamos envolvidos, conduzidos e amparados, que a espiritualidade providencie, que nosso querido Éder seja realmente conduzido nesse momento de exposição do seu trabalho e que tudo aquilo que ele estudou venha sempre de maneira clara e objetiva à sua mente, para que nós possamos entender e possamos tirar também o máximo de proveito de tudo aqui estudado. Fique com Deus, agora e sempre, graças a Deus. Então, como eu falei anteriormente, nosso querido irmão Éder Andrade, vamos falar sobre duelo. Éder, querido, é com você. Boa noite, companheiros. Estamos aqui dando continuação a nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, quarta-feira, dia 16 de novembro, nós vamos falar sobre o duelo. Perguntas 757, 758 e 759. Um tema curto, mas um tema que vale a pena uma reflexão, porque o Espírito da Verdade intuiu Kardec a nos mostrar a questão do duelo por um prisma diferente do que normalmente a gente costuma pensar. Mais uma vez, o nosso boa noite. Espero que todos tenham aproveitado o dia de ontem, feriado do dia 15 de novembro, da melhor forma possível. Hoje nós vamos fazer esse estudo procurando tirar uma visão romântica do duelo como uma cobrança pela honra da família. Todo mundo já ouviu falar em duelo, principalmente em filme de faroeste. Mas o duelo que o Livro dos Espíritos se refere não é bem esse. É aquele aonde o indivíduo desafia o outro a um duelo. Uma coisa muito típica da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, aonde na Europa os homens desafiavam os outros para um duelo. E naquele desafio
geralmente eram de esgrimistas ou de um duelo de pistolas, onde sempre acontecia de um morrer ou os dois morrerem, um sair ferido e o outro não. Mas a ideia central é que nada justifica o duelo. Na pergunta 757, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não. Em hipótese alguma, o indivíduo pode aceitar o duelo como um caso de legítima defesa. Até porque sabe-se de antemão que implica numa escolha. O indivíduo tem a livre escolha de aceitar ou não. E quando você aceita, você se coloca numa zona de risco, numa linha de risco. E com isso, o que acontece? Quando você desafia alguém, você criar uma situação hipotética, você desafia alguém por ter tido sua honra manchada, você pode ser morto, mas você não pode considerar aquele indivíduo que te matou como um assassino. Porque dentro dessas três perguntas, a gente vai observar que o indivíduo que se expõe a um duelo, ele pode desencarnar por suicídio. Aí a gente se pergunta, mas como é que pode? Porque no momento em que ele desafia uma outra pessoa, ele se coloca numa condição de risco, aonde ele vai sofrer uma situação. Caso ele venha matar, ele pode ser um assassino. E no caso de um morrer, os dois morrerem, um vai ser assassino e o outro vai ser suicida. Aí a gente pergunta assim, mas como é que pode um troço desse? Porque é diferente. No caso de uma guerra, aonde os homens pegam em armas para se defenderem, é diferente. No caso do duelo, você não está se defendendo. Existe um convite. Nesse convite, em que o indivíduo chega e dá uma bofetada na cara do outro e desafia ele para um duelo, ele poderia dizer o seguinte: eu prefiro ser um covarde vivo do que ser um herói morto, né? Lavar a honra da minha família e morrer. E a doutrina espírita nos ensina que o que existe por detrás disso é a vaidade humana, a arrogância, a prepotência nossa diante do desafio do duelo. Por quê? Em caso de guerra, como eu disse aqui, inclusive está passando um filme muito interessante, foi inaugurado agora, no início de novembro, chamado Nada de Novo no Fronte, num desses canais de TV a cabo. Vocês deem uma olhada aí, que vocês vão ver Nada de Novo no Fronte, que trata sobre a Primeira Guerra Mundial. E a gente vai ver a situação que os jovens acabavam se expondo à guerra. Eles eram convocados, eles acreditavam numa fantasia, eles eram iludidos, eles iam para a guerra iludidos, mas a convocação já envolvia uma ilusão. E o indivíduo, talvez movido pelas paixões do passado, do século XIX, no início do século XX, se permitia ir à guerra e passar por horrores que ele não imaginava. Horrores que as armas modernas produziram nos soldados da Primeira Guerra Mundial,
quando os soldados não estavam preparados para enfrentar de peito aberto, se nós podemos dizer assim, a modernidade das novas armas de destruição. É terrível dizer isso, mas é uma verdade. Com o passar do tempo, novas armas surgiram, mas a grande questão, o cerne da questão, é o movimento pessoal que nos leva ao conflito. Existe uma diferença de eu querer ir à guerra e eu ser convocado a ir à guerra, eu ser obrigado a ir à guerra. Eu posso desejar ir à guerra por um sentimento de vaidade, aonde numa história familiar, meu pai foi militar, meu avô foi militar, eu tenho famílias de militares que lutaram em várias guerras e acumulam várias glórias. E por uma questão de vaidade, de honra, eu quero participar desses eventos. Só que tem um problema. Eu não estou indo por patriotismo, eu estou indo por vaidade. Já é diferente daquele indivíduo cujo serviço militar é obrigatório e ele é obrigado a ir para a guerra. Ele é obrigado a ir para a guerra porque senão ele e a família dele vão sofrer sanções. Isso foi uma coisa que surgiu a partir das guerras do final do século XIX. Mas antes disso, a prática do duelo na França, na Espanha, por exemplo, era uma questão de honra. Você escolhia um padrinho, esse padrinho te acompanhava, e o indivíduo que era desafiado, ele tinha direito de escolher as armas. Então, se ele tinha direito de escolher as armas, ele poderia escolher. Não era o que desafiava. Agora me fugiu a lembrança. Não sei se era o desafiador que escolhia as armas ou era o desafiado. E geralmente eram esgrima, que era uma prática muito comum, ou o uso de pistolas. As pistolas eram carregadas, havia um juiz, para vocês terem uma ideia. Os indivíduos ficavam de costa um para o outro, contava-se determinados passos, e quando ele terminava de contar, as pessoas se viravam, e quem se virasse mais rápido e tivesse mais habilidade, atirava e matava o outro. Até porque as armas daquela época não tinham a qualidade das armas de hoje. Então, os indivíduos sempre arrumavam um jeito de conseguir driblar a situação, tá? E haviam testemunhas. As pessoas testemunhavam o duelo como um ato de honra e não havia justiça que pudesse condenar o vencedor do duelo. Respeitava-se o vencedor do duelo. E aquele indivíduo que era, digamos assim, alvejado ou morto, a família, ela tinha que aceitar aquilo como justiça, porque ele aceitou o confronto. Então, ele teria que passar por isso. Agora, sob um ponto de vista espiritual, nós poderíamos até pensar o seguinte: vocês imaginem o indivíduo chegando no plano espiritual, tendo sido derrotado no duelo, e ele foi morto pelo indivíduo que ele desafiou. Aí ele chega no plano espiritual, vai ser recebido numa enfermaria do plano espiritual para ser tratado, e ele diz assim: eu fui assassinado pelo fulano de tal. E aí o médico, o enfermeiro, vai dizer para ele: não, meu amigo, você não foi assassinado, você cometeu suicídio. E aí ele vai dizer: mas como que eu cometi suicídio? Porque você sabia perfeitamente que você não tinha condições de duelar. Mas por uma questão de vaidade, você se permitiu. Você foi até lá. Você jogou na sorte. E você foi morto. Ou pode ter acontecido o contrário, né? Ele
foi o desafiado. O desafiador venceu o duelo. E ele chegando do outro lado, se queixando de que ele foi assassinado. E aí, na mesma situação, o mentor espiritual dizendo o seguinte: não, você tinha plena consciência que você não tinha condições de enfrentá-lo. Ele era um militar, um homem experiente, tinha prática de tiro. Como é que você cai na besteira de aceitar o duelo? Ah, mas se eu não aceitasse, eu ia ser desonrado. Era preferível um covarde vivo do que um vaidoso morto. Então, isso tudo, a espiritualidade nos traz à tona para a gente avaliar os desafios. Houve uma época em que os jovens, como ainda hoje acontece, de brigarem na porta da escola. Brigam na porta da escola porque um olhou para o outro com a cara meia torta e o garoto resolveu partir para cima dele e, com isso, bate do garoto. O garoto chega em casa todo machucado porque o pai e a mãe ensinaram que ele deve bater. E, na verdade, ele levou a pior, porque o outro era mais forte, o outro era maior, era mais firme, e ele vai se impor. Ele vai se impor e ele não tem a percepção de notar que o outro é muito mais... levaria vantagem. É um desafio injusto, se nós podemos dizer assim, para ele. E o que move essas pessoas, pelo que nós lemos nas 3 perguntas que Kardec coloca aqui, que é a questão dos costumes, elas estão ficando para trás. Mas o que pesa realmente hoje, a gente não está muito preocupado em lavar a honra, a nossa honra. É a nossa vaidade que fala mais alto. É a nossa arrogância que fala mais alto. É o homem velho que nós trazemos no nosso mundo interior que nos leva a querer se vingar, tirar uma desforra. No processo de reforma íntima, nós estamos tentando nos modificarmos. E através do estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente compreende que nós não somos meras vítimas do acaso. Nós somos algozes de nós mesmos. Por quê? Porque as situações que a vida nos apresenta, elas podem ser encaradas de forma diferente. Depende muito de cada um de nós. Por quê? Vejam bem, a pergunta 759. Que valor tem o que se chama de ponto de honra em matéria de duelo? E aí o Espírito da Verdade responde: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Aí então a gente para e pensa. Então, aquelas pessoas, elas eram movidas pelo orgulho, pela vaidade? Sim. Existem casos, e são muitos casos que nós conhecemos, não apenas da história do Brasil, mas da história da humanidade, que por uma questão de vaidade, de orgulho, pessoas cometeram atos de atrocidade por vingança e não por justiça. Ou seja, o indivíduo foi ofendido publicamente, ele poderia deixar rolar, deixar passar, mas o que ele fez? Ele se aproveitou de uma situação e agiu para se vingar. Todos nós trazemos no âmago do nosso ser um sentimento muito antigo, da época da Idade Antiga, quando a expressão justiça se confundia com a expressão vingança. E se vocês pararem para pensar, ainda hoje,
quando a gente assiste televisão e vê determinados casos que acontecem por esse Brasil afora, de situações desagradáveis, eu não vou entrar no detalhe, aonde, por vingança, na verdade, a pessoa querendo fazer justiça com as próprias mãos, ela tira a vida do seu ofensor. E com isso, ela se compromete. Porque o indivíduo que cometeu o equívoco, ele foi imprudente, mas ele não chegou a ponto de agir com tamanha ignorância. Aquele que quis fazer justiça com as próprias mãos foi tão infeliz, ou até mais, do que o indivíduo que foi imprudente nas suas palavras. Então, quando a gente assiste aqueles filmes de época, a gente vê que aqueles indivíduos naqueles castelos, quando eles desafiavam as outras pessoas, dando uma bofetada, usando uma luva para dar uma bofetada no indivíduo e desafiando para um duelo, nos fundos do castelo, ou nos jardins do palácio, né? Numa luta de esgrima até a morte, aquilo tudo era movido por um sentimento de orgulho e vaidade sem precedente. Não era nem um desafio, que poderia ser um desafio, mas um desafio onde as espadas, os esgrimistas, eles poderiam utilizar espadas com pontas cegas, como hoje nós temos nas Olimpíadas esgrima, aonde a esgrima ela não tem uma ponta afiada, ela é uma esgrima sem ponta afiada. E quando ela toca no seu oponente, ela existe um sensor, um fio ligado na espada em um sensor, aonde conta ponto para aquele que conseguiu encostar no colete do seu adversário. Então, os maiores esgrimistas das Olimpíadas são os espanhóis, por causa da tradição. Então, subentende-se que os grandes desafios do passado estiveram ligados à Espanha e à França. A França também. Agora, os duelos com pistola, eu já tive a oportunidade de ver até em museu estojo com pistolas de duelo, aonde os armeiros, que eram aquelas pessoas que confeccionavam armas de fogo, produziam encomendas de pistola para duelos. Ou seja, eram pistolas feitas sob encomenda, usadas para resolver questões de ordem de disputa de interesses. E, geralmente, essas disputas de interesse eram lavadas com sangue. E agora vocês imaginem o seguinte: esse toma lá da cá, em termos espirituais, criando um looping, criando um círculo vicioso, aonde hoje eu sou desafiado, eu morro no duelo, eu não me conformo, eu retorno na família do meu ofensor como neto e acabo gerando um processo, uma bola de neve entre as famílias. Aqui no Brasil mesmo, no interior do Nordeste, eu não vou entrar em detalhes, isso já virou até tema de novela na televisão, aonde determinadas grandes famílias tinham disputas de interesse, disputas de terra, que duraram décadas, provavelmente muito mais de um século, aonde eles brigavam e na disputa de terra, de poder e de interesses, uns matavam os outros. E nós sabemos que ainda no interior existem famílias que dominam determinadas cidades e existem disputas de interesses.
nas disputas de interesse, existem aquelas histórias que se arrastam de assassinatos que marcaram a história da cidade. Ou por uma besteira muito grande, duelo não digo, mas por uma besteira muito grande, por dívida, ou por lavar a honra numa questão de desforra, de vingança. Isso a gente encontra. E se bobear nos subúrbios do Rio de Janeiro, nos subúrbios do estado do Rio de Janeiro, onde nós nos encontramos, existe isso. Até hoje, pela disputa de poder e controle de poder. Então, vejam, passaram-se as gerações, mas o sentimento mal resolvido é transferido de uma geração a outra geração, por aquelas pessoas que desejam se vingar. Porque por trás do duelo, na verdade, não existe a questão do ponto de honra, existe a questão da vingança. Quando o indivíduo chegava ao ponto de aceitar a possibilidade de resolver a coisa do duelo, é porque ele queria se vingar do outro. E vice-versa. Então, era uma disputa, se eu diria assim, de vaidade, de orgulho entre famílias, numa questão cultural que se arrastava de geração a geração. E algumas famílias carregam a sina de alguém que foi assassinado ou alguém da nossa família que assassinou outro. E, às vezes, as famílias carregam processos de perturbação muito grande por ter alguém, um ancestral que foi assassinado, ou um ancestral nosso que foi preso ou fugiu, né, por ter sido um assassino. E todo mundo sabe disso, aquilo é um motivo de vergonha, aquilo é um motivo, digamos assim, não digo de desonra, mas um motivo de vergonha. E isso, às vezes, reverbera nas gerações mais novas, nos descendentes, quando eles procuram saber a respeito da história dos seus ascendentes, dos seus avós, bisavós e tataravós, a gente se esbarra com o problema. Ah, seu avô foi assassinado. Ou o seu avô largou sua avó com os filhos pequenos porque ele assassinou alguém a quem ele devia, ou que devia a ele um dinheiro. E aí ele foi jurado de morte pela família e ele acabou fugindo. E geralmente isso é um problema que acaba sendo resolvido, em alguns casos, até num trabalho de desobsessão, onde nós somos levados a colocar o nome do nosso ascendente, porque ele, às vezes, não reencarnou, encontra-se em sofrimento por conta daquela atitude imprudente, ou da situação infeliz que ele acabou passando. Vejam bem, eu estou desenvolvendo isso para chegar ao caso de que não importa em que situação a gente se encontre, a vaidade, ela não pode estimular um costume dessa natureza. Isso foi um costume de uma época, de uma história, de um passado, da cultura de um povo, até do nosso também, que está ficando para trás. As rivalidades, elas estão sendo substituídas pelos esportes, e a gente vê que, às vezes, a rivalidade é tão grande que até numa partida de futebol, a torcida de um time inconformada com a derrota parte para cima da torcida do outro time, porque os homens ainda carregam dentro de si um sentimento de violência mal resolvido. E esse sentimento de violência, que é muitas das vezes insuflado pela vaidade, pelo orgulho,
faz com que aconteçam coisas assim, verdadeiras tragédias, num local que seria um local de diversão, de distração. Mas nós também não podemos nos esquecer, agora eu vou falar uma coisa até pitoresca, que todo estádio de futebol lembra um coliseu. E no coliseu, no antigo coliseu romano, existiam o quê? Existiam as disputas, as lutas pelos gladiadores. E quem não nos garante que nesses estádios modernos, que são uma versão melhorada dos antigos coliseus, aqueles indivíduos cujos sentimentos mal resolvidos de vingança, de orgulho, de prepotência, não retornam para tentarem depurar esses sentimentos que ainda levam eles a um sofrimento tão grande. Eles podem aprender a ter autocontrole sobre eles mesmos. Antigamente, eles iam para o Coliseu torcer pela morte dos cristãos na arena. Ou eles iam para esses confrontos, esses duelos, e se locupletavam com isso. Hoje, o indivíduo está ali, diante de uma disputa, mas não uma disputa de sangue, mas uma disputa esportiva, aonde, até mesmo na Grécia Antiga, quando ocorria a época das Olimpíadas, as cidades gregas paravam os conflitos armados e mandavam os seus melhores atletas para disputarem nas Olimpíadas. E, com o passar do tempo, descobriram que, em vez de dois grandes exércitos se destruírem, era mais fácil o campeão de um lado lutar contra o campeão do outro lado. E aquele que vencesse a disputa, a situação se resolveria. Quem conhece a história do El Cid Campeador, um filme muito interessante, onde El Cid, que era Dom Diego de Bivar, ele vai lutar contra o campeão do reino vizinho, e ele vence. Com isso, não ocorre uma batalha sangrenta, apenas os campeões de um reino e do outro lutaram entre eles. Já era um movimento de tentar minimizar o número de mortes. Por quê? Porque quando dois exércitos entravam em conflito, o número de pessoas, de perdas, era muito grande. Perdiam-se soldados, perdiam-se lavradores, perdiam-se trabalhadores, pessoas de bem que iam para a guerra, porque eles eram convocados pelo rei. Então, com o passar do tempo, começou-se a mudar o contexto de como se enxergava os conflitos armados. Mas a questão do duelo, o duelo particular, o duelo entre as famílias, isso foi uma coisa que se arrastou até século XIX, e se bobear até início do século XX. Existiam os duelos. Não os duelos de faroeste, que o pessoal adora ver, onde aqueles xerifes, que são o homem da lei daquela cidade do interior, ele enfrenta todos aqueles malfeitores, aquelas disputas de duelo. Aquilo é uma visão romanceada do cinema norte-americano e distorceu a ideia do que nós entenderíamos pelo duelo tradicional, que Kardec se refere aqui. Aquele pode ter até acontecido, mas não é esse tipo de duelo em que duas pessoas estabelecem um pacto. Porque esse duelo, da pergunta 758, 57, 58 e 59, é um pacto entre duas pessoas, em que uma desafia a outra e a outra aceita. E elas vão e levam aquilo até o final, até onde um elimina o outro. Então, é uma coisa que o tempo
nos leva a refletir, nos leva a pensar uma coisa, digamos, que fica na história e esperamos que o homem moderno, o homem contemporâneo, o homem fazendo bom uso da sua razão, fazendo bom uso do conhecimento que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos oferece, possa repensar a vida, repensar a relação com semelhantes, se lembrando que tudo que semeamos, colhemos. A vida não se limita a esse corpo físico. Então, eu não posso me comprometer de tal forma a arrastar a uma futura reencarnação um compromisso tão grave que eu venha assumir dessa de uma forma tão absurda. Num pacto de morte, onde eu aceite uma provocação ou eu faço uma provocação de tamanha natureza que leve à morte de um dos dois. Ou que eu aceite o pacto e eu acabe morrendo, ou eu estabeleço o pacto e mate o outro. É uma responsabilidade recíproca de ambos que se comprometem numa loucura dessa. Algo que o tempo passou e que não há nenhuma justificativa que possa explicar algo dessa natureza. Hoje nós vamos ficando por aqui, lembrando aos amigos que o estudo esclarecedor é extremamente importante para todos nós, para compreendermos a dimensão do que significa ressignificar, né? Até rimou isso, a vida. Porque quando nós estudamos, quando nós repensamos determinados valores, nós estamos ressignificando a nossa vida. Nós estamos ressignificando o contexto em que nós nos encontramos. Estamos revendo valores. É como se nós pegássemos um livro de história e estivéssemos revendo a história para analisá-la. Até que ponto certos acontecimentos foram corretos? Até que ponto certos acontecimentos fizeram sentido? Talvez naquele contexto, naquele momento histórico, aquilo fazia sentido, mas hoje não se faz mais. O homem precisa fazer o bom uso do seu livre-arbítrio, fazer o bom uso do seu bom senso e do conhecimento que ele recebe, porque nós seremos responsabilizados por tudo aquilo de errado atos errados que cometermos, tendo a compreensão exata do que aquilo pode se desdobrar na atual existência ou em uma vida futura. Amigos, eu convido a todos a fazermos uma breve prece para depois passarmos para o nosso companheiro da CEIP que nos recebeu e que vai encerrar esse encontro nosso nessa quarta-feira. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade desse estudo e dessa breve reflexão. Que o ensino que o Evangelho nos oferece, que o ensino que o Livro dos Espíritos nos oferece, nos ajude a rever os valores que somos portadores, reescrevendo a nossa história de uma maneira mais equilibrada, mais saudável. Que a paz do Mestre Jesus permaneça junto a todos nós, por hoje, agora e por todo sempre. Eu desejo aos amigos uma noite de paz e uma noite de luz. Que assim seja. Obrigado, Éder. Um excelente estudo, uma excelente reflexão. Realmente temos muito que pensar a respeito desse assunto, né? Então, nós finalizamos por aqui.
O Éder já fez a prece de encerramento. Eu só tenho a agradecer e pedir que tenhamos uma noite de paz, tranquilidade, harmonia, saúde, e que nós possamos realmente descansar o corpo físico e tirar o máximo proveito do nosso corpo espiritual nesses momentos de descanso, né? Temos sábado agora a palestra presencial da Miriam Maia, e essa palestra vai ocorrer direto do Salão Nobre da SEIP. Então, aqueles que puderem, às 17h45, já estaremos transmitindo direto de Paquetá, nossa querida irmã Miriam Maia. Beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, SEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico, e que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.